Oi, hoje eu venho trazer uma questão de concurso que trata sobre o método de custeio por absorção. A questão nos traz a seguinte situação. A companhia Chuva Fina fabrica os produtos A, B e C utilizando um único departamento. Ao analisar a produção ocorrida no mês de abril de 2018, a companhia obteve as seguintes informações. Ela nos traz os três produtos, A, B e C, o gasto com matéria-prima por unidade de cada um desses produtos, o gasto com mão de obra direta também por unidade, horas de mão de obra direta utilizada por unidade, quantidade total produzida de cada um desses produtos e o preço de venda de cada um deles. A questão nos traz também os custos indiretos totais incorridos no mês foram de R$ 200 mil e que eles são alocados aos produtos em função da quantidade de horas de mão de obra direta total utilizada, tendo em vista que ela utiliza o método de custeio por absorção. Com base nessas informações, sabendo que não havia estoques iniciais e finais de produtos em processo, os custos unitários de produção do mês de abril para os produtos A, B e C foram. Então, a gente primeiramente tem que entender o que a questão está nos pedindo. Bom, ela nos pede os custos unitários de produção do mês de abril para esses três produtos que ela fabrica. Além disso, ela nos traz a informação de que houve R$ 200 mil de custos indiretos totais no período e que a alocação, que é a resolução da questão, utiliza o método de custeio por absorção. Primeiro, vamos teorizar um pouco para entender melhor essa questão. O método de custeio por absorção, ele leva em conta tanto os custos fixos quanto os custos variáveis. E para poder resolver ele, a gente tem que fazer essa alocação dos custos indiretos aos produtos. Porque diferentemente desses dois gastos aqui, por exemplo, que são diretamente atribuíveis à quantidade produzida, esses custos indiretos, eles precisam de um critério de rateio, de um fator que possibilite fazer o rateio da melhor forma, da forma mais fidedigna à produção. Então, geralmente tem um critério que vai possibilitar isso. Nesse caso da questão, o critério vai ser horas de mão de obra direta utilizada, conforme traz aqui, são alocados aos produtos em função da quantidade de horas de mão de obra direta total utilizada. Então, esse vai ser o nosso critério para poder fazer o rateio dos custos indiretos e poder alocar eles aos produtos. Então, eu dividi a resolução da questão em 3 etapas para facilitar o entendimento, mas ela é relativamente simples. No primeiro momento, a gente descobre a quantidade de horas de mão de obra total utilizada, porque a questão nos traz por unidade e não um total de acordo com a produção. Aqui tem o produto A, B e C, as horas de mão de obra direta utilizada por unidade, que eu peguei do enunciado, e a quantidade total produzida, que eu peguei do enunciado também. Fiz uma multiplicação simples e a gente pode chegar nas quantidades totais de horas de mão de obra direta utilizada para a produção de cada produto, levando em conta a quantidade total produzida. Num segundo momento, a gente vai partir para a alocação do custo indireto de fabricação aos produtos, levando em consideração que a questão informou que foi R$ 200 mil no período. Aqui tem o produto A, B e C, as horas totais de mão de obra direta em função da produção, que eu peguei daqui de cima que a gente descobriu. Aí eu fiz um cálculo para poder estimar em porcentagem quanto cada produto usou de horas de mão de obra direta em função do total de horas gasta com a produção. O produto A, ele gastou no mês 2.000 horas, o produto B, 1.600 horas, e o produto C, 1.400 horas de mão de obra direta. E o total de horas no mês gasto com a produção foi R$ 5.000. Então, eu dividi esses R$ 2.000 por R$ 5.000 para descobrir em porcentagem quantas horas foram gastas com a produção do produto A, conforme demonstrado aqui. Então, eu fiz uma multiplicação dessa porcentagem de horas gastas de mão de obra direta em cada produto, multipliquei esses valores pelo valor do custo indireto
para poder fazer a alocação, conforme está aqui. R$200 mil de custos indiretos multiplicado pela porcentagem de horas de mão de obra direta gastas com o produto A. Haja vista que esse é o nosso critério de rateio, então a gente tem que levar em conta quantas horas foram gastas com cada produto em função do total de horas gastas com a produção. Aqui a gente chegou num critério de rateio, né, que estão alocados os custos indiretos aos produtos, totalizando os 200 mil que tem que fechar. Ó, 200 mil de custos indiretos de fabricação. Foi feita uma multiplicação simples, né, da porcentagem de horas pelo valor dos custos indiretos. Aqui eu fiz uma divisão desses custos indiretos pela quantidade total produzida, para a gente ter esse valor de custos indiretos por unidade do produto, porque a questão pede o custo unitário total dos produtos. Então, eu dividi esse valor pela quantidade total produzida, chegando em 40 para o produto A, 64 para o produto B e 56 para o produto C, fazendo a divisão de 56 mil por 1000 de quantidade do produto C. Num terceiro momento, e para finalizar a questão, a gente fez, então, a soma dos custos unitários para chegar ao custo unitário total por produto. Essas três colunas, elas já estão no enunciado, que é o gasto com matéria-prima por unidade, o gasto com mão de obra direta por unidade, gasto matéria-prima por unidade, mão de obra direta por unidade. Eu só peguei lá de cima. E aqui na quarta coluna dessa nossa tabela, eu incluí o custo indireto por unidade, que a gente conseguiu calcular aqui em cima. Então, eu fiz uma soma dessas três colunas para chegar no custo unitário total de cada um dos produtos, chegando em R$290 para o produto A, R$364 para o produto B e R$406 para o produto C. Chegando no gabarito da questão, que é a letra D, 290, 364 e 406.